Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu quero desejar a vocês uma ótima semana, uma semana de muita paz, muita alegria, muito amor. Essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana que você terá mais relacionamento com Cristo e que o Espírito Santo de Deus ele venha fazer uma obra grande na mente e no coração, tá certo? Veja só, eu quero falar um assunto hoje que eu vi uma reportagem, e essa reportagem ela já vem sendo repetitiva. Aí hoje, ontem terminou com um desfecho muito interessante. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse desfecho. Qual foi o desfecho, o que aconteceu, quem é. Vai ser muito interessante esse bate-papo comigo e com você. E eu peço a você que você venha participar desse debate muito interessante, muito importante mesmo. Hoje tem esse debate que hoje há, hoje, com as pessoas, e pelo que eu estou vendo, está havendo muita, vamos dizer assim, muita hipocrisia da parte de muita gente. Vocês vão entender o que eu quero falar, porque a gente percebe que as pessoas simplesmente estão coando, irmão, uma formiga deixando passar um elefante. É por aí. Vamos para o debate, vamos conversar a respeito desse assunto, biblicamente também, né? Pega a Bíblia aí, 2 Samuel, 2 Samuel, tá certo? Capítulo 11, Samuel, capítulo 11. Eu acho que você conhece esse tema, mas eu vou mostrar o tema, certo? Que está em evidência, e agora conosco, e a reportagem, as duas reportagens. São duas reportagens muito interessantes, que você pode ter acesso à reportagem hoje. Olha só, quando a gente entra nesse detalhe, nesse embate, nesse debate, a gente precisa parar para refletir. E essa é a minha intenção, que você reflita comigo, dê sua opinião aqui embaixo. Você vem aqui embaixo e dá sua opinião. E não esquece, vem aqui também, tem o nomezinho vermelho, inscreva-se, se inscreve nesse canal, clica ali, tá certo? Ativa o sininho das notificações. É importante que você ative. Você se inscreve aqui com o nomezinho vermelho, você clica em um sino, o sino aparece todas, você clica em todas, tá certo? E comenta para participar de um sorteio de uma Bíblia. Mas tudo isso que eu estou te falando é de graça. Você não paga nada, você não vai pagar nada. Pelo contrário, você vai ficar recebendo conteúdos de graça também, tá certo? Que a gente vai estar debatendo e também vai estar me ajudando e muito. Então, me ajuda aí, tá certo? Nesse momento. Vem aqui, nomezinho vermelho, clica ali, se inscreve, clica no sininho, ativa ele em todas, tá certo? E comenta para participar de um sorteio. Então, isso tudo é de graça. Pegou a Bíblia, vamos lá. Em 2 Samuel, capítulo 11, se eu colocar aqui meu óculos, diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi viu Joabe e com ele seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe, ela é Betseba, filha de Elã, mulher de Urias, o Eteu. Davi então mandou buscá-la e ela foi até ele. E ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ele voltou para sua casa. Irmãos, você percebeu uma coisa nesse contexto? Agora eu vou lhe mostrar a reportagem. Olha só. Eu não sei se vai dar para você enxergar isso, mas vamos lá. Está aqui.
são 3 pastores. 3. Não sei se vai dar para ler os títulos da reportagem, mas essa foto está na revista Fuxico Gospel. Diz assim: urgente, Ney Barreto pede exoneração da Igreja Betânia. Pastor preferiu renunciar a ser julgado pelos fiéis. Após ser acusado de adultério, o presidente da Assembleia de Deus renuncia ao cargo. De acordo com a denúncia, o pastor Gedeão Grangeiro mantinha um caso extraconjugal com uma mulher há pelo menos 5 anos. Irmãos, por que eu estou lendo isso aqui? Essa reportagem, e estou lendo aqui a Bíblia. Será que todos dois eram casados? O Ney era casado, segundo a reportagem, ele estava tendo caso com não só com uma, mas com outras. E uma delas engravidou e fez o DNA e comprovou que ele é o pai. O outro já fazia 5 anos que era da Assembleia de Deus, que era presidente de alguma associação que eles têm, e renunciou. Aí a gente percebe, irmão, como o homem que está à frente de igreja, pastor, os pastores, eles são, vamos dizer assim, tentados a cair nessa cilada do inimigo. Eu li, porque você pode dizer assim, mas são pastores, mas eu li aqui um homem, que é Davi, que era segundo o coração de Deus, que ele também engravidou uma mulher. Eu não quero jogar desculpa, até porque eu sou frontalmente contra esses de pastor que, vamos dizer assim, no caso dele aqui, adultério e depois sai e abre uma igreja. Parece-me que o Ney está, entre aspas, querendo fazer isso. Eu sou contra. Mas o que é que acontece? Davi, que fez essa mesma coisa que esses homens fizeram, que ao invés de estar numa guerra, ele preferiu estar no palácio. Em uma determinada tarde, ele olha e vê Betseba de longe, e ali vê que ela é muito bonita, como diz a palavra, e deseja ela. Não era porque Davi não tinha mulher, não. Ele tinha algumas, né? Não tinha como Salomão, mas ele tinha. Só tinha uma, tinha outra. Acho que ele tinha 3, parece. E fora as concubinas, né? Não sei se realmente, vou até olhar se ele tinha 3. Eu sei que Davi tinha Mical, né, que era a esposa dele. Depois ele casou com outra, né, que foi com Abigail, parece. E agora ele pega essa menina e casa com ela depois. Então você percebe que um homem segundo o coração de Deus, não estava imune a trair a confiança das esposas e trair a confiança de Deus. A primeira pergunta é: será que Deus não sabia que isso ia acontecer com Davi? Será? Claro que sabia. Respondendo para vocês, claro, ele sabia disso. Ele sabia que Davi iria fazer isso, mas a decisão de quem era? Era de Davi. A decisão de não fazer isso, porque o que aconteceu com José, que foi tentado pela mulher de Potifar, e ele fugiu da aparência do mal, né? E a mulher o acusou de estupro. Então você percebe que o homem, bem como a mulher, ela não está livre desse fato. Não está livre. Pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Isso é muito importante saber. Não existe super crente, não existe super homem, super pastor. Todos nós somos carne. E temos, vamos dizer assim, algo que está dentro de nós, que é a livre escolha. E muitas vezes nós escolhemos errado. E as nossas escolhas, ela
tem consequência terríveis. O importante é saber se nós estamos preparados para nos humilharmos na presença de Deus, se arrepender de tudo e pagar as consequências, que são terríveis, que são graves, as consequências são pesadas, as consequências são duras, né? E a gente precisa entender isso, né? Mas o mais importante que eu quero dizer é o seguinte: esses homens aqui pecaram, realmente fizeram coisas que pecaram contra ele mesmo, né? Contra ele, a hipocrisia dele. Eles estavam pecando, ou seja, eles estavam puxando brasas para cima, para se queimar, feito Davi. Por quê? Porque Davi também, a mulher, ela estava se lavando, tomando banho, Davi viu aquela mulher linda, bonita, desejou e fez com que ela se aproximasse dele. E ali eles tiveram, acho que uns 10 a 15 minutos de prazer. E aí depois veio o quê? A consequência do ato. E essa consequência afastou ele, a princípio, da presença de Deus. Afastou, porque ele pecou. Ele pecou e fez com que algo acontecesse de errado. Mas ao invés ele reconhecer de imediato, ele reconheceu depois, de imediato o seu erro, não, ele tentou remediar para o homem, mas esqueceu que para Deus, ele não estava e não tinha condições de remediar. Ele teria que ter ido até a Deus e pedido perdão a Deus. Certo? As consequências viriam, né? E pesada, como fio pesada. Mas o mais importante é que ele reconheceu o seu pecado. Segundo a reportagem, aqui o Ney não reconheceu perante a igreja o seu erro, né? Talvez ele, não sei, talvez ele tenha dito, não, mas eu reconheci diante de Deus. Pode ter sido. Ele pode ter pedido perdão a Deus, a gente não está lá para saber, né? Mas precisava haver uma retratação perante aquelas pessoas que o rodeavam, aquelas pessoas que estavam ao seu lado. Davi, eu não sei se Davi, como ele iria sair dessa. Porque, em caso aí, ele teria que ir para a lei. Ele adulterou, ele teria que ser apedrejado. Ele teria que ser morto. A mulher também. Você está entendendo como era difícil ali? Se Davi tem, vamos dizer assim, confessado de imediato o seu pecado, ele teria que morrer. Porque era assim, era apedrejado. Ele teria que morrer. Mas ele não confessou ao povo, mas confessou a Deus. Deus manda um profeta, o profeta Natan, até a ele, e conta uma história que eu digo, vamos dizer, um provérbio, ou então conta uma história, e ele dá a sentença daquela história que Natan conta, e ali Deus cobra dele, agora vai cobrar dele, oferece a ele o que ele quer, como ele gostaria de ser punido. Você percebe que o quanto Davi sabia que a culpa era totalmente dele, que ele preferiu cair na mão de Deus, né? Caiu na mão de Deus porque ele disse, não, Deus é misericordioso, e foi misericordioso com ele, tá certo? Muita gente morreu, né, devido ao pecado dele. Então, a gente percebe que isso pode acontecer com qualquer homem, com qualquer mulher. Volto a repetir, não existe supercrente, não existe supermulher. Isso faz parte, e não deveria fazer parte, da mente do homem que é pecaminoso. A mente do homem, a mente da mulher é pecaminoso. Está entendendo? Agora, a grande verdade é que a gente percebe que quanto é duro, às vezes,
rejeitar ou excluir determinadas situações, né? Nós não sabemos o que se passa naquele momento para que haja uma relação sexual com aquela mulher, com aquele homem, ou com a mulher com o homem e o homem com a mulher. Então, a situação, o quadro que se desenha naquele momento e o que aconteceu, como aconteceu, né? Aqui Davi estava ocioso, ele estava no palácio e num determinado momento ele percebeu, ele viu aquela linda mulher e o desejou. Ele poderia rejeitar, voltar a esquecer, mas eu acho que, eu não tenho certeza, mas a mente dele deve ter trabalhado muito, muito. E ele percebeu que o esposo dela, que era Urias, estavam distantes, estavam na guerra. E normalmente, quando as pessoas iam para a guerra, ele não podia ter relação sexual com a sua esposa, ou quem quer que seja, teria que ir consagrado ao Senhor. Então, a gente percebe que Davi, ele tomou uma decisão pela carne, o desejo da carne fez com que ele cometesse um pecado de morte para aquela época, né? Mas a preocupação de Davi não era com a morte e nem era com o reino, mas a morte física, que eu quero dizer, mas a morte espiritual. Esse é a grande preocupação de Davi, era a morte espiritual. Ele podia sofrer as consequências, ele podia perder o reino, podia sofrer as consequências como sofreu, perdeu e foi. Mas o importante para ele não era não perder a comunhão com Deus. Isso foi de fundamental importância para que Deus pudesse perdoar a Davi. Perdoar ele de uma maneira que ele pudesse, no Salmo 51, que nós podemos ver aqui, no Salmo 51, quando ele fala assim, ó Deus, compadece-me de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tua grande misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Ele aqui, irmão, ele está conversando com Deus sobre este pecado, sobre o que aconteceu. E nesse caso aqui, ele tomou para si, certo? Betseba, ela se engravidou, teve um filho, mas esse filho veio depois pagar o preço com a morte, né, porque era fruto do pecado, mas mesmo assim Deus perdoou devido ao reconhecimento para com Deus dos seus erros e de suas falhas. Então, a partir desse processo, irmãos, ele voltou a ter o quê? Comunhão com Deus. Olha só, diz assim, pois reconheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. E você entendeu o reconhecimento dele para com Deus? Isso foi fundamental. Fundamental na vida de Saul, na vida de Davi, para Deus reconhecer que ele continuava temendo a Deus. É o importante demais que você possa entender o que esses homens estão passando, o que as mulheres estão passando também, as mulheres que teve casos com esses dois pastores. Se eles verdadeiramente vão se arrepender, não sair daquela denominação para fundar outra igreja. Isso aí não é reconhecimento do erro. Isso aí é querer encobrir o erro. Davi, ele permaneceu à disposição de Deus para o projeto de Deus que Deus tinha na vida de Davi. Davi permaneceu aonde ele estava, sofreu as consequências. Salomão tomou o reino. Salomão não, Absalão tomou o reino.
de Davi. Absalão transgrediu também. Absalão, ele fez com que aquilo que Davi fez escondido pudesse ser feito para todo mundo ver. Então, as consequências foi grande, pesada, terrível. O próprio filho fez com que Davi fosse enxortado do reino de Jerusalém. Então, as consequências são grandes, mas ele permaneceu buscando a Deus. Permaneceu confiando em Deus. Acreditou no perdão de Deus. Acreditou que Deus tinha perdoado ele. Porque ele podia muito bem dizer, não, Deus não me perdoou porque Deus está me castigando, Deus está me dando a sentença. Não, ele acreditou que Deus tinha perdoado ele. Ele acreditou que Deus, mesmo sofrendo as consequências, perdoou ele, perdoou a Davi. E Davi permaneceu fiel a Deus até o fim. E colocou seu filho Salomão, fruto de outro filho, com Betseba. Então, amados, eu digo a você uma coisa. A gente precisa entender que não existe super crente, super pastor, super mulher no evangelho. Não. Todos nós estamos passivos de erros. Precisamos apenas ser humildes para reconhecer o erro e recomeçar aonde nós paramos. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas o Espírito de Deus tinha colocado no meu coração. E para você que está vindo até agora, chegou até aqui agora, é porque esta palavra vai servir para você, vai servir para mim, como você viu, que nós precisamos continuar, mesmo pecando, continuar no caminho do Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, tá certo? Então, Deus abençoe você. Não esqueça, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta sobre esse tema e compartilha. E me ajude a chegar a 1000 inscritos, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.